Olá pessoal, aqui é o Igor para mais um vídeo neste canal e hoje nós vamos finalizar o meu diário de leitura de Um Defeito de Cor. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nos últimos meses eu estive lendo Um Defeito de Cor e com isso fiz um diário de leitura. Conforme eu ia avançando, eu ia fazendo aí um diário de leitura, dizendo para vocês quais as minhas impressões das páginas que eu havia lido. Olha só como ficou o livro cheio de marcações. É um livro de 952 páginas e é um livro incrível e com certeza eu leria muito mais se houvessem mais páginas facilmente. Para contextualizar, eu gostaria de pedir para você acessar os outros vídeos. Tem vídeo 1 e tem vídeo 2 sobre as primeiras partes do livro, contando em mais detalhes como que estava indo nessa leitura, como é que estava se encaminhando a narrativa aqui nesse livro. Aqui basicamente a gente vai conhecer a Kende, que é uma africana. Ela vai ser sequestrada em África e trazida para o Brasil como escrava. A princípio como um presente para um rei, um nobre estrangeiro, europeu. Esse comerciante acaba desistindo desse presente, então ela vem parar no Brasil como escrava. A Kende vai passar por algumas situações, já a princípio relacionadas à religião, até porque esses escravos que chegavam em Nova Terra tinham que deixar para trás a sua religião, as suas famílias, o seu passado e a partir daquele novo momento se tornar um novo ser para poder entrar ali naquela nova terra. E é quem deve enfrentar essa situação e já nesse momento a gente começa a perceber que a Kende não é qualquer pessoa, ela não veio aqui de brincadeira e a gente vai ter muito o que aprender com essa menina. É o pontapé inicial para uma história que vai ser impactante. Uma história que vai trazer muitas reflexões, além de muito aprendizado, até porque Um Defeito de Cor, esse livro da Ana Maria Gonçalves, se baseou em 5 ou 6 anos de pesquisa e é uma pesquisa tão importante, uma pesquisa tão robusta, que traz para a gente aqui muitas coisas que ficaram perdidas e que a gente não vê na escola. História da melhor qualidade, da qual a gente não vê nas escolas. Não tive esse tipo de conhecimento adquirido aqui em Um Defeito de Cor quando estudei no meu ensino fundamental, no meu ensino médio. E agora estou tendo a oportunidade de ter acesso a uma obra incrível, uma obra imperdível. Todo brasileiro maior de idade que se interessa por história, que se interessa no conhecimento do nosso país, que se interessa sobre a história de uma pessoa real, a Kende, ou Luísa Maim, ela é a mãe do Luiz Gama. E pouco se tem de relatos sobre essa mulher, e aqui no Um Defeito de Cor, a autora Ana Maria Gonçalves, ela imagina e ela traz aqui uma possibilidade. Ela diz, inclusive, em uma parte do livro, acredito que seja no prefácio, que por mais que ela não tenha escrito uma história de uma mulher só, mas o que ela retrata aqui é a história de várias mulheres. E a autora Ana Maria Gonçalves, ela diz que talvez não seja a história definitiva dessa mulher, de fato dessa mulher, mas é a história de muitas outras mulheres, que com o conhecimento dessas histórias ela incluiu aqui, como sendo a história da vida de Kende, a história da Luísa. Luísa que mãe de Luiz Gama. E, gente, sério, que obra incrível, que escrita magistral dessa autora. Eu não conhecia Ana Maria Gonçalves, não tinha lido nada dela, mas essa obra em si ela tem uma importância histórica, uma história monumental para o Brasil. Então eu quis ler esse livro quanto antes e adquiri esse livro lá por volta de março de 2024. Comecei a ler esse livro em agosto e fiz aí uma leitura de uns 4 meses somente dessa obra. E com isso eu trouxe para vocês, como eu disse, o diário de leitura. Então falando um pouco das partes mais importantes do que eu ia lendo. As últimas 300 páginas desse livro são páginas conclusivas, até porque nós estamos falando do final do livro, Mas a gente também tem pedaços de histórias de outras pessoas, da qual a Kende ia conhecendo, conforme a trajetória dela, conforme o destino dela levava ela em alguns lugares,
nós víamos as histórias dessas pessoas, esses personagens aí secundários. Nós vamos citar os desencontros que vão acontecer aqui nesse livro, encontros e desencontros. No momento de desencontro, nós vamos ter a Kennedy encontrando outros personagens importantes e histórias que vão fazer diferença aqui no livro. Nós temos a Kennedy se movendo, né, dentro desse país, dentro do Brasil e fora dele também. E a cada lugar que a Kennedy chega, cada pessoa nova que ela conhece, ela traz um pouco da história desse indivíduo, por que esse indivíduo se encontra naquele lugar, o que levou ele até ali. A Kennedy, em um certo momento, vai falar um pouco de África para a gente também, vai apresentar um pedaço, né, dessa terra. E o que ela traz para a gente é muito diferente, é muito novo. A gente não tem aqui no Brasil um contato com a mídia africana. Vamos ter na mídia, por exemplo, a savana e os documentários sobre como os animais vivem nas savanas africanas, mas além disso a gente vai ter aqui política, a gente vai ter um reinado, a gente vai ter a Kennedy trazendo como que se davam os comércios, e inclusive dá pra gente fazer um comparativo, usar de referência o filme A Mulher Rei. Também é um pedaço da história somente, mas que conta um pouco, dá pra gente ter dimensão da história e eu conseguir fazer referência. Em certa parte do livro, a Kennedy vai trazer essas partes de África e uma delas é falando das Amazonas. Faziam parte de um exército feminino, um dos únicos e um dos mais temidos exércitos de África, que fazia absolutamente de tudo para o rei do Dahomey, um exército muito famoso que inclusive deu origem ao filme A Mulher Rei. Com a gloriosa, com a atriz surpreendente e inspiradora Viola Davis. E eu já assisti o filme acho que umas 2 ou 3 vezes e recomendo você assistir também. No meio do livro a gente vai tendo histórias terciárias, como eu disse a vocês, desses personagens. Então a Kennedy vai usar o pouco tempo que ela tem para contar essas breves histórias que de certa forma vão se conectar com a história dela, né? Vão atravessar a sua história de certa forma. A gente vai ter, por exemplo, ela contando sobre a África, além de contar sobre as Amazonas, um dos personagens mais curiosos que eu não imaginei que fosse ter referência aqui, é um personagem homossexual e ela vai usar uma página e meia para falar um pouco desse personagem. E, de certa forma, ele não tem muita relevância na história, mas como eu disse a vocês, são pequenas histórias que atravessam a história da Kennedy e é muito legal ver como essas pequenas histórias, esses fragmentos de história se amarram num contexto geral e toda a história fica completamente amarrada. Para você que vai ler Um Defeito de Cor ainda, ou para você que quer fazer uma releitura de Um Defeito de Cor, eu sugiro que você preste muita atenção nessas pequenas histórias. São pequenas histórias que elas retornam em algum momento, ou ela realmente dá início, meio e fim para essas pequenas histórias, mas algumas delas lá na frente, muitas páginas depois, a gente vai ter essas histórias sendo relembradas. E aí se a gente não prestou atenção na primeira vez que elas foram citadas, a gente às vezes se pega numa confusão. Mas algo que às vezes ela mesma trata de desfazer essa confusão. Mas é interessante a gente ficar atento às datas, atento a essas pequenas histórias, esses fragmentos de história. Não é um livro que dá para ler corrido, até porque são 900 páginas, mas mesmo assim, por mais que seja uma história fluida, é necessário que a gente preste atenção nessas pequenas histórias, mais uma vez, porque algumas delas vão se repetir lá na frente, né, no futuro. E é o que faz a história ficar completamente amarrada e é uma técnica que eu gostei muito de ler aqui. Em certos momentos a protagonista ela vai conversar com o leitor. E essa conversa só vai ser possível porque esse livro, Um Defeito de Cor, ele é um relato de uma vida. Ele é uma carta destinada a alguém. E muitas vezes eu me senti a pessoa da qual a Kennedy estava escrevendo, sabe? Eu me senti como se ela falasse comigo. Eu me senti como se eu fosse a pessoa da qual ela estivesse entregando suas palavras, entregando parte do seu tempo para contar a história
dela, da vida dela, no caso. E ela conversa com a gente, isso é tão bom, isso é tão legal, o leitor fica imerso mais ainda na história de Candy. Em algum vídeo eu falei para vocês que eu ia sentir muita falta dessa leitura, o que de fato tem se tornado realidade. E como eu disse para vocês, eu leria muitas e muitas páginas desse livro, que é incrível, de verdade, é um livro incrível e fala da história do Brasil, que é mais empolgante ainda. Outra situação que é bastante interessante é a conexão da Candy com a parte espiritual. E além da parte espiritual, aí está envolta a parte ancestral dela, da vida dela. E aí a gente vai falar da família, naturalmente da família dela, dos que vieram antes dela. A Candy leva muito em consideração as pessoas que vieram e aconselharam ela no passado, e agora ela tem a oportunidade de usar esse conselho, de usar esse aprendizado a favor dela. E a gente não está falando somente da família, mas da Esméria, que é uma escrava que abraçou ela quando ela mais precisou, do Sebastião, que é como se tivesse sido um pai para ela. A gente está falando do Padre Reis, a gente está falando do Fatumbi, a gente está falando da Nega Florinda, da Gontimé. Nossa, são personagens assim importantíssimos. A própria Sinhazinha, que vai estar com a Candy até o fim do livro. A Sinhazinha, ela é muito importante, é uma amizade muito verdadeira, aparentemente muito verdadeira, muito honesta, pelo menos. São tantos personagens importantes e que trazem uma reflexão do outro, né, da influência que o outro faz na nossa vida, dessas histórias, mais uma vez, essas histórias cruzadas que vão fazer um apanhado, essas histórias cruzadas que no final são necessárias para se compreender a história de Candy. Eu vou sempre chamar a protagonista de Candy, ela é a essência de tudo, sabe? Luísa é aquele nome para ela poder acessar os lugares também, mas Candy, ela é essa força, ela representa essa força quanto menina, quanto jovem, quanto mulher, quanto mãe. Candy é isso. E Candy é força, sério, Candy ela é inspiração. Ela é tão resiliente, ela é tão paciente, ela é tão sagaz naquilo que ela faz e nos seus pensamentos, sabe? Ela é muito, o pensamento dela vai muito além do seu tempo. A Candy, ela é tão diferente das outras pessoas, né? Vamos colocar assim, dos seus, que é na primeira oportunidade que ela tem, ela aprende a ler e a escrever, e isso para ela abre tantas portas, enquanto para as outras pessoas pretas, escravas, para a maioria delas, pelo menos, ler e escrever não vai fazer a menor diferença para o sofrimento e para a amargura que é a vida dessas pessoas escravizadas, sabe? E a Candy pensa ao contrário, ela acha que aquilo vai ser importante para ela de alguma forma, e o que se confirma nessa leitura. Já se encaminhando para o fim do livro, a gente vai tendo histórias sendo contadas ainda mais, e as páginas se acabando, e histórias de comerciantes, histórias de ingleses, portugueses, franceses em terras africanas, e Candy em volta de tudo isso. Candy sendo uma personalidade importante do local onde ela está inserida, e seus filhos, sabe? Então, muitas histórias acontecendo e reviravoltas acontecendo o livro inteiro. O que é incrível, como que a Ana Maria Gonçalves, como ela consegue nos fazer estar aqui dentro da história, nos inserir dentro dessa história. A maioria dos relatos que eu vi, a maioria das resenhas que eu vi das pessoas, dando nota máxima para esse livro e dizendo quanto ficaram imersas e apaixonadas, não só por Candy, mas também pela escrita da Ana Maria Gonçalves, uma escritora que deveria ser ovacionada onde ela estivesse, porque a escrita dela é fenomenal. Ela brinca com as palavras, ela brinca com as vírgulas, ela brinca com os pontos, ela é fenomenal. A forma como ela escreve é tão simples, é tão fluida, de uma inteligência, sabe? Ela escreve de forma inteligente, então usando as palavras mais simples e sem usar nenhum efeito, sabe? Aqueles efeitos impactantes, ela consegue nos impactar mesmo assim. Eu só consigo elogiar a obra de Ana Maria Gonçalves, elogiar a trajetória de Candy, dizer que Candy é muito resiliente, é muito forte, e que a força dessa mulher é inspiradora para outras mulheres, para as pessoas pretas, homens ou mulheres, para a população brasileira. A gente se vê num momento tão frágil da nossa sociedade, em pleno mês, né, da negritude, novembro, onde se comemora a consciência negra, muitos casos de racismo, como a gente vê o ano todo acontecendo. Me deparei com o vídeo de um influencer negro que foi comparado
a um escravo na época da escravatura, e o racista diz para o influencer negro que ele tem um sorriso tão lindo que ele seria um dos escravos mais caros na época da escravidão. Como que esse racismo é velado, né? Como esse racismo está fantasiado e machuca a gente ainda até hoje, onde que as pessoas colocam essa pessoa preta ainda até hoje, nesse lugar de subserviência, nesse lugar de escravidão, nesse lugar de sempre servir. E o racista ainda diz para esse homem preto que ela estudou história e que ela está fazendo um elogio, que nada mais é que um elogio. E a gente vê na internet as pessoas dizendo que a nossa causa é um mimimi, não só a nossa causa, mas tantas outras causas como o feminismo, como a luta LGBT, até mesmo a luta dos trabalhadores. Tudo isso é mimimi para algumas pessoas. Só quem está na nossa pele é que vai saber, né? Só quem trabalha a escala 6x1 no shopping, por exemplo, das 10 da manhã às 10 da noite, vai entender como é que é não ter vida além do trabalho. Só um preto vai saber como é que é estar em sociedade e ser privado de acessos a locais até hoje, por mais que nós tenhamos hoje políticas afirmativas para que os pretos, os indígenas, as pessoas mais pobres, LGBTs estejam dentro das universidades, ainda não é um local adequado para se estar, não é um lugar preparado para se ter uma pessoa preta, sabe? Como a nossa sociedade, como essas pessoas pretas, LGBTs, indígenas, mulheres, ainda sofrem hoje, né, com essa realidade. E voltando para o livro, a Canindé é tudo isso. A Canindé é mulher, ela é preta, foi escravizada e ela vai passar por muitas situações, mas a Canindé não se deixa abalar. Ela chega nos lugares onde ela deseja chegar, ela tem uma inteligência surreal, a coragem de Canindé do início ao fim do livro, tudo que ela passou e todas as coisas que ela conquistou, mérito dela, mérito dessa mulher forte, mérito dessa mulher guerreira, mérito dessa mulher africana, mas também brasileira, baiana. Canindé é o retrato de algumas mulheres brasileiras, é o retrato de pessoas pretas que não desistem, que resistem. E no fim desse diário de leitura, eu só gostaria de pedir a você que leia Um Defeito de Cor, que leia livros escritos por pessoas pretas, livros protagonizados por essas pessoas, até para você entender um pouco mais do que nós sentimos na pele, até porque o racismo, a escravidão, ela estruturou um país, traz até hoje reflexos do que foi um país que usou da escravidão para poder se desenvolver, para poder imaginar leis, imaginar políticas. E até hoje nós estamos lutando para que essas coisas mudem, muita coisa já mudou, mas ainda é preciso mais. A gente está longe de um país ideal, a gente está longe de uma sociedade ideal, onde todos são tratados da mesma forma, onde todos têm o mesmo direito. Na minha concepção, O Defeito de Cor é um ótimo introdutório para as questões da negritude, também para se aprender sobre o Brasil. E eu só tenho a recomendar ferozmente a leitura de Um Defeito de Cor. E eu quero dizer que este livro não tem este nome à toa, porque que a autora trouxe esse título para essa obra, e uma homenagem incrível que foi muito importante para mim, que foi muito emocionante inclusive, foi o desfile da Portela 2024, que tem como base esses encontros e desencontros entre mãe e filho, entre Luiz Gama, Canindé e Luísa Gama. O desfile foi incrível e em 1 hora e 6 minutos de desfile, a Portela não conseguiu trazer toda a história contada em Um Defeito de Cor, mas trouxe o principal, pedaços importantes da história e trouxe assim um enredo incrível, um desfile maravilhoso. Assista também, tem aqui disponível no YouTube, eu vou deixar inclusive na descrição para vocês darem uma olhada. Porém, eu te oriento a fazer a leitura primeiro de Um Defeito de Cor para depois assistir, até porque, obviamente, vão ter ali spoilers da obra, os comentaristas também citam muitas coisas sobre a obra. O quão bom é ver uma literatura brasileira sendo aproveitada, sendo esmiuçada, sendo explorada, culturalmente falando, e num desfile de carnaval,
mostrando a importância que essa leitura tem, mostrando a importância do teor desse livro, mostrando a importância desse assunto retratado aqui no livro. Hoje eu só peço a você que dê uma chance a Um Defeito de Cor. São 900 páginas que vão passar rápido, são 900 páginas que vão te trazer muitos benefícios, como entender melhor da história do Brasil, como entender melhor uma luta que já vem há muitos anos, que é essa luta antirracista, essa luta contra a escravidão. E eu também te peço para curtir esse vídeo, eu também te peço para compartilhar com seus amigos, pessoas que gostam de literatura, pessoas que simpatizam com o movimento negro, que gostariam de saber mais e mais sobre a história do Brasil. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já leu Um Defeito de Cor, se você pretende ler. É uma história que você não irá se arrepender jamais. Acredito que vai ser uma das melhores leituras que você irá fazer. Para mim, isso aconteceu de fato. Eu esperava que esse livro fosse um dos melhores para mim, melhores leituras do ano, e se tornou um dos melhores livros da minha vida. E eu só tenho a agradecer a Maria, do Impressões de Maria, por recomendar Um Defeito de Cor. E leitura concluída, eu me sinto emocionado de ter lido um calhamaço como esse, com história, escrita por mãos negras, escrita sobre uma pessoa incrível, sobre uma luta que não vai parar e que nós vamos resistir ainda mais todos os dias. Obrigado por você estar aqui, obrigado por cada comentário, por cada curtida e compartilhamento. E vocês têm auxiliado o canal a crescer cada dia mais. Essa então é a resenha de Um Defeito de Cor. Só peço para você ler essa obra-prima e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.